Bom dia a todos. Hoje é dia 3 de maio, uma segunda-feira, e como sempre vamos conversar um pouco sobre a espiritualidade. Bem, todos nós sabemos que esse mundo é uma criação de Deus, né? Esse mundo ele é totalmente envolto no puro sentimento de amor de Deus, né? Porque esse mundo nada mais é do que a materialização do sentimento de amor de Deus, né? Então, ele é todo envolto nesse sentimento de amor, né? E esse é um dos motivos por que nós precisamos desapegar, né, desse mundo, né? Porque nós fomos colocados nesse mundo, só que nosso objetivo não é a vida material, né? Nosso objetivo nós nascemos para cultivar a espiritualidade, né? Para elevar a nossa espiritualidade, né? É por esse motivo que nós nascemos aqui, né? Nesse mundo aqui. E então nós não nascemos para a vida material, né? E então a gente tem que lembrar que tudo nesse mundo aqui, tudo, né? Absolutamente tudo, não tem nada fora. Ele né? Essência, é Deus, né? Então, tudo existe, né? Devido à criação de Deus, né? Então, todos os utensílios que nós usamos no dia a dia, né? Tudo que existe na face da terra, né? A essência é Deus, né? Não tem nada que não contenha Deus, né? Tudo tem Deus, né? É por isso mesmo que Buda, quando ele se iluminou, ele disse: é tudo perfeito, né? Só vejo Deus. Quer dizer, ele só enxergava Deus em tudo, né? Nas pedras, nos animais, enfim, em tudo. A essência é Deus, né? Então, nós, né? É isso que nós precisamos tomar atenção nisso, né? Quer dizer, prestar atenção nisso, né? Porque é aí, né? Quando o Buda falou, tudo é Deus, né? Quer dizer, só vejo Deus, quer dizer, então, não há razão nenhuma, né? Nenhuma razão para nós alimentarmos egoísmo, né? Se tudo é de Deus, quer dizer, então, para que egoísmo, né? Quer dizer, nada é nosso, né? Nada é nosso, é tudo de Deus. Então, a maior, né, dificuldade do ser humano, né, começou justamente, né, porque as pessoas acharam, né, por bem se identificar mais com a matéria do que com a espiritualidade, né? Então, a maioria das pessoas, né, eles se prestaram, né, eles, né, correram
atrás da matéria, né? Então, é isso que deu a maior confusão por causa disso, né? Então, nós precisamos ter bastante responsabilidade espiritual, né? Saber, né, o que nós somos, né? Porque a maior dificuldade de todos hoje é justamente o que se refere à ignorância na parte espiritual, né? Então, nós somos alma, né? Nós somos seres espirituais. Nós não somos essa matéria e essa mente, né? A nossa identidade é espiritual. A nossa origem, nós temos origem divina, né? Então, como a alma é uma fração de Deus, né? E somos a imagem e a semelhança espiritual de Deus, né? Então, a nossa identidade é espiritual, a nossa natureza é espiritual, né? Essa é a verdadeira natureza nossa, né? Então, o que acontece? Nós nascemos, né? Nós nascemos com toda a identidade, né, de Deus, né? Deus deixou na alma, né, todo o seu sentimento de amor desapegado e as virtudes. Nada mais que isso, né? Então, todas essas negatividades que hoje, né, a maioria usa, isso não é da nossa natureza, né? É isso que todos devem entender, né? Que não é, como não é da nossa natureza, é claro que isso vai trazer dificuldades, né? Então, é muito importante que todos saibam, né, o mecanismo desse mundo material. Então, quando a gente entender, né, esse mecanismo, é que a pessoa consegue equilibrar a sua vida, né? Então, a gente tem que entender que o mecanismo do mundo espiritual, isto é o mundo dos pensamentos e sentimentos, né? Então, muitos se esforçam a buscar bons resultados, né? A alcançar metas, mas acontece que os resultados recebemos por merecimento, né? Então, a gente tem que entender, né, que nesse mundo existe uma lei que se chama lei de causa e efeito, né? E essa lei, né, nessa lei é que regula, né, o merecimento de cada um, né? E é muito fácil a gente entender isso, porque todo mundo, né, todos, né, eles buscam a felicidade, né? Então, quando a gente tenta conquistar a felicidade, buscar, encontrar, então isso é uma luta quase que inútil, né? Por quê? Porque, né, a felicidade é consequência de uma mente tranquila, equilibrada e virtuosa. Quer dizer, então, é uma consequência, né? Não adianta a gente querer buscar, né? Então, é isso que nós temos que entender, né? Então, quando a gente quer um resultado bom, né,
Então nós temos que realmente ter causas boas, né? Por quê? Porque na nossa alma não existe negatividade, né? Deus só colocou puro sentimento de amor desapegado e as virtudes. Quer dizer, então fora disso, não há como conseguir bons resultados. Então, é por isso que nós precisamos, né? Nós precisamos lembrar bem a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza, né? Então a gente esquece muito da verdadeira natureza. Mas por que a gente esquece? Esquece justamente por causa da nossa mente, né? A nossa mente, ela é matéria, né? Ela é matéria. E essa mente, ela veio zerada, né? Ela veio zerada e, então, o que aconteceu? Todo mundo, né? Pois as crianças, por exemplo, vão para a escola, enfim, vai aprender, quer dizer, então, a mente, ele aprende tudo que existe no mundo material, né? Como ela veio zerada, ela tem que aprender, né? Então, só que as negatividades também aprendeu, né? Então, essa mente, ela é concorrente da alma, né? Essa mente, ela sempre pretendeu, né, ficar no lugar da alma. Agora, a alma, ela é eterna, a gente tem que entender isso. Ela não tem pressa, né? Então, enquanto a mente, né, fica esperneando, fica gritando tudo, a alma permanece em silêncio, porque ela não tem pressa nenhuma, né? Por que não tem pressa? Justamente por causa da eternidade, né? Agora, a mente, ela tem a vida curta, né? A mente, né, ela é igual ao corpo, né? Quer dizer, então, essa é 80, 90, 100 anos, sei lá, 120 anos, né? Quer dizer, é tempo limitado, ele é temporário, né? Não é como a alma que tem eternidade. Então, a mente, ela tem muita pressa, né? Então, é por isso que as pessoas, eles são agitados. Por quê? Porque está assim sob o comando da mente. A mente é agitado, né? Tem pressa, né? A mente sempre quer as coisas assim, com muita rapidez, né? Então, vocês podem reparar isso na própria vida, né? Por que tem pressa? É justamente por causa da influência da mente, né? Então, esse é um dos motivos por que nós temos que controlar a mente, né? Então, se a gente puder eliminar, melhor. Mas, né, de início, a gente só consegue controlar para depois a gente poder silenciar a mente, né? Então, existem meios para a gente realmente silenciar a mente, né? A mente, ela é do mundo material, né? Ela não tem acesso ao mundo espiritual, ela não tem acesso ao mundo do Criador, ao mundo de Deus. Ela é matéria, né? Então, o que acontece? A mente,
ela não tem virtude nenhuma, né? Não tem virtude nenhuma, né? E como esse mundo aqui é criação de Deus, né? Então, toda a matéria, ela é movimentada através da energia do puro sentimento de amor, né? A gente tem que entender bem isso, porque senão nós teremos uma vida muito atribulada, né? Então, como esse mundo aqui é criação de Deus, né? É materialização do puro sentimento de amor, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Então, as nossas atividades, tudo que a gente faz na vida, né? Primeiro, né? Primeiro, a gente tem que colocar, né, as virtudes e o sentimento de amor na frente, sabe? Então, é a mesma coisa dizer que Deus tem que estar no comando de tudo que nós fazemos, né? Para que, né, as coisas que a gente faz, eles se tornem divinos, né? Então, esse é um dos motivos porque muitas coisas que as pessoas fazem não dão certo, porque começa errado, né? Muita gente, quando ele fala assim, eu preciso de dinheiro, eu preciso não sei o quê, quer dizer, o que ele faz? Ele já logo começa, né, o seu trabalho, a sua atividade, ele não lembra, né? Ele não lembra da sua natureza. Ele não lembra da sua origem. Ele não lembra que esse mundo aqui é criação de Deus, né? Então, é aí que está o erro, né? Quer dizer, é por isso que as coisas ficam complicadas, né? Então, essa lei que existe, lei de causa e efeito, né? Essa lei é uma lei de Deus, né? E funciona tudo, ele funciona através do nosso sentimento e pensamento, né? Que então são as vibrações, são as energias que a gente imprime, né, no nosso sentimento. Quer dizer, então, quando a gente está apegado, né, que a gente fala apegado é quando a gente está correndo atrás de resultado, né? Então, a gente corre atrás de resultado. Então, aí, o que está acontecendo? Nós estamos criando causas negativas, né? E essas causas negativas, dificilmente, ela não vai dar, né, resultados positivos, ela não vai dar, né, efeitos divinos, né? Então, é por isso que as coisas ficam complicadas para as pessoas que são apegados, né? Pessoa apegada é pessoa que corre atrás de resultados, né? Ele só quer vantagens materiais, né? Quer dizer, não se preocupa, né? Não tem a menor preocupação na prática das virtudes, né? Então, ele acha que ele, né, manuseando diretamente, né, a matéria, ele vai conseguir, né? Não é assim que funciona o mundo, né? Como é que o mundo funciona? O mundo funciona através, né, através das virtudes e do sentimento de amor que Deus deixou na alma, né? Então, se nós não utilizarmos, né, essas ferramentas no nosso dia a dia, dificilmente nós conseguiremos ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada, né?
é impossível isso, né? Então, no nosso dia a dia, devemos usar, né, as virtudes, que é muito simples, né? É a paciência, a tolerância, né? A compaixão, respeito, né? Benevolência. Então, virtude é isso, né? Então, não é você buscar resultado na matéria, é você utilizar essas virtudes no seu dia a dia, usar, né, virtude com sua mulher ou seu marido, seus filhos, né, as pessoas que estão ao seu redor, quer dizer, então, usar virtudes, quer dizer, é isso que movimenta a matéria, né, aquilo que você precisa. Então, nós precisamos habituar, né, a usar as virtudes, né? É isso que a gente fala, desapegar, né? Então, quando a gente usa as virtudes, né, e o puro sentimento de amor, o que acontece? Nós estamos silenciando a mente, né? É isso que é importante na nossa vida, silenciar a mente. Porque enquanto a mente estiver comandando a sua vida, você sempre vai ter atribulações, sempre vai ter sofrimentos, né? Sempre vai ter as crises, quer dizer, então você não sai disso. Então, o uso, né, das virtudes, né? Usando as virtudes, você vai silenciar a mente, né? Porque a mente ela está entupida de negatividades, né? Então, a mente, né, é onde abriga o egoísmo, onde abriga o apego, abriga aquele negócio de você achar ruim todo dia, ficar estressado, né? Nervosismo, quer dizer, então é o abrigo, esse é o lugar onde eles se refugiam, né? Então, é importante que a gente use as virtudes, né, para silenciar a mente, né? Então, quando você usa as virtudes, sempre está usando as virtudes, então a mente ela vai silenciando. Por quê? Porque a mente é matéria, a mente não é espiritual, né? A mente, ela não tem virtude, sabe? Então, se você habitua todos os dias a usar as virtudes, né? A virtude da alma, você inutiliza a mente, né? Inutilizando a mente, o que acontece? A alma, né? A alma, ela fica no lugar, né, da mente, porque como foi silenciado a mente, então a alma ela vai realmente expandir, né, o seu sentimento de amor, vai expandir as suas virtudes, né? É isso que vai fazer com que a sua vida se equilibre, né? E que a sua vida realmente se transforme, sabe? Então, é muito importante a gente saber, né, que nesse mundo aqui, né, nós não precisamos querer nada, né? Nós não precisamos querer nada. Primeiro que nós somos alma, a alma é fração de Deus, né? Fração de Deus. Somos semelhantes a Deus, somos a imagem e semelhança espiritual de Deus. Você pode ver
em todas as escrituras falam nisso, né? Então os sábios também sempre falaram, né, que a gente precisa desapegar, né? Então a gente precisa realmente viver a nossa natureza, né? Porque realmente não dá para ficar vivendo fora da sua natureza, né? Então, nós não temos que realmente querer nada dessa vida, né? Porque tudo, né? Não existe nada que não contenha a essência de Deus, né? E nós somos fração de Deus, né? Então, esse é um dos motivos por que nós não precisamos desejar nada, né? É por isso que Buda falou, né? Viva desapegado, viva no meio da abundância, viva no meio da riqueza, sem nunca achar que alguma coisa lhe pertence, né? Porque tudo é criação de Deus, né? Então, é para você usufruir, né? Usufruir das riquezas, né? Usufruir de tudo que existe na face da terra, mas você nunca achar que é seu, né? Quer dizer, então a gente realmente eliminar o egoísmo, né? Eliminando o egoísmo, quer dizer, tudo que está na face da terra, você pode usufruir, você pode ter tudo que existe, né? Mas o que atrapalha é aquele sentimento, né? Que isso é meu, que isso, aquilo é seu, que não sei, né? Então a gente tem que eliminar isso, né? Eliminar. A gente significa renunciar ao egoísmo, né? Renuncia ao egoísmo. Renunciar ao egoísmo não significa que você vai ficar pobre ou qualquer outra coisa, vai passar uma miséria, não. Pelo contrário, você vai usufruir de tudo que existe nesse mundo, né? Você só não tem acesso a tudo desse mundo devido ao seu apego, devido ao seu egoísmo, né? Então, nós precisamos realmente eliminar, né, esses predicados que não nos ajudam em nada, né? Então, é muito importante, né, a gente sempre, né, como se diz, limpar, né? Limpar o nosso modo de ser, né? Nós temos que ser realmente responsáveis, né? Porque se a gente está passando uma crise, ou então, a gente não deve fugir disso. Porque hoje as pessoas, né, quase que a maioria, né, quase que a totalidade, eles, digamos assim, não assume uma responsabilidade espiritual e ele vive, né? Tem gente que vive a vida inteira fugindo dos problemas, né? Então, muita gente, né? Ele trabalha, ele quer ganhar dinheiro para quê? Porque ele tem medo da pobreza, ele tem medo da miséria, né? Mas por que ele tem medo da pobreza, tem medo da miséria? Porque ele não sabe que ele é alma, que ele é fração de Deus, que ele é semelhante a Deus, né?
ele não sabe disso. Então ele vive fugindo, né? Vive fugindo. Ele não tem coragem de enfrentar o problema, né? Então, é o medo, né? É medroso, né? É um medroso. Por quê? Porque se ele fosse desapegado, ele praticaria virtude, né? E sentimento de amor, e ele não tem nada que temer, né? É isso que a pessoa tem que entender. Se eu uso virtude e sentimento de amor, que são as ferramentas que Deus deixou para nós usar todo dia, eu não tenho nada que temer. Não tenho que ter medo de nada, né? Mas hoje, todos, assim, que a gente conhece, né, que a gente ouve falar também, todos, né, vivem fugindo dos problemas, né? Ele não precisa fazer isso, né? É realmente um fugitivo, né? Quer dizer, realmente é uma situação muito chata, né? Quer dizer, pessoa, né, põe o filho para a escola, quer que ele seja bem educado, né? Tenha uma boa profissão, por quê? Porque ele tem medo que ele se transfie, né? Que ele vá para o mau caminho, né? Por que ele tem medo? Porque ele não cumpre a responsabilidade espiritual de viver a sua verdadeira natureza. Porque se ele vivesse a verdadeira natureza, ele não tem que ter medo de nada. Ele cuidaria do filho com puro sentimento de amor, com paciência, tolerância, ao invés de cuidar do filho com imposição, possessividade, né, enquadramento, enfim, ele faz tudo errado, né, tudo errado. Todo mundo está vivendo assim, fora da lei, né, que seria responsabilidade espiritual. Ninguém assume responsabilidade espiritual, né? Então, a gente tem que mudar esse aspecto da vida, porque é muito ruim, né? Isso é muito triste, né? Porque arrasta a família inteira, né? Os filhos, né? Os mais próximos, quer dizer, então, realmente é uma vida muito triste, né? Então é por isso mesmo que todos os sábios, todos, hein, sem exceção, todos eles são unânimes em dizer que nós precisamos desapegar, né? Aliás, nós fomos colocados nesse mundo, né? Deus colocou a gente nesse mundo exatamente para a gente desapegar, né? Deus deu uma família, Deus deu irmãos, Deus deu atividade, deu tudo para a gente aprender a desapegar. Só que as pessoas estão usando isso para outras finalidades. Então, realmente não pode dar certo mesmo, né? Então, a gente tem que voltar, né, a realmente usar as virtudes e o sentimento de amor que Deus deixou na nossa alma, né? Essas são as ferramentas que nós devemos utilizar sempre, né? Seja qual seja a sua situação, pode ser a maior tragédia, né? Mas tem que usar virtude e sentimento de amor, né? Então todos os sábios são unânimes em dizer: desapegue, porque não tem outro caminho, né? Não há outro caminho, né? Então
Se a pessoa não desapega nessa vida, na outra ele terá que desapegar, ou daqui 1000 vidas, um dia ele vai ter que desapegar. Por quê? Porque alma é fração de Deus, né? Nós temos que devolver para Deus, mas para isso nós temos que devolver da mesma forma que nós recebemos, né? Ela é pura, limpa, sábia, eterna, né? É isso. Então, nós temos que realmente encarar, né, essa responsabilidade espiritual e não ficar fugindo dos problemas. Todo mundo foge dos problemas, foge das crises, né? E não é assim que se vive, né? A gente tem que viver tranquilo, em harmonia, com a prosperidade merecida. Quer dizer, realmente tem que ser uma vida divina, né? Então hoje era isso que eu queria transmitir para vocês, né? E hoje à noite nós temos mais uma reunião e gostaria que todos vocês pudessem participar. Muito obrigado, hein?